Oi, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já há um tempão eu queria falar sobre um filme que eu assisti, A Escavação, que é inspirado num romance homônimo de John Preston de 2007, que é um livro, né? A história do filme e do livro, né? Do livro e do filme depois é que uma senhora ela pede os serviços de um cara que ele entende de terra, entende de escavar e achar artefatos antigos. Ele não é arqueólogo, mas ele tem um conhecimento tradicional para encontrar artefatos históricos, e também ele tem conhecimento de solo, de como perfurar o solo e tal. Então ele tem esse conhecimento tradicional. E isso acontece em 1939, né, o começo da Segunda Guerra Mundial. No início, aí o que eu achei interessante é que no início o pessoal da academia, né, da arqueologia, não estava muito interessado, né, em escavar o terreno, né, da senhora. Mas aí ela, não, eu tenho um pressentimento e eu acho que a gente vai encontrar coisas muito interessantes, muito ricas para a história. E aí persistiu com esse cara, com o protagonista, que é o escavador, né? Amador, digamos assim, mas que tinha todo um conhecimento tradicional de terreno e também de história e de artefatos arqueológicos. Aí o que aconteceu? Quando o escavador lá, né, que quem faz o protagonista é o Ralph Fiennes, o nome do personagem é Basil Brown e o ator é o Ralph Fiennes. E aí o que acontece? Quando ele junto com os seus auxiliares, eles fizeram uma descoberta lá no terreno, né, de um navio que me parece que era um túmulo de um navio, de uma pessoa importante, lá de épocas bem remotas. O pessoal da faculdade e os arqueólogos profissionais se interessaram. Então, quiseram quiseram se meter no trabalho do cara, falando, não, você não tem formação acadêmica e tal, e você vai precisar, já que é uma coisa muito importante, vai precisar de um arqueólogo. Então o filme, né, vai decorrendo a história, tem um pano de fundo da Segunda Guerra Mundial e tal, é muito interessante. A história é bem construída, os personagens, é bem interessante. Mas eu não queria fazer uma resenha desse filme. É porque eu comecei a pensar e fazer um paralelo, né, sobre hoje em dia, sobre essa questão do conhecimento acadêmico, do conhecimento tradicional, e como também existe pseudociências que não tem fundamento nenhum, né? Então, aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque no filme, quem realmente descobriu, quem foi atrás, quem foi ver lá os artefatos no terreno da senhora, né, que era viúva, foi o escavador que não tinha formação acadêmica, porque até então os arqueólogos não estavam nem aí.
E aí depois, quando viram que o negócio ficou sério, os arqueólogos interviram, né? Aí eu comecei a pensar sobre isso, que, que a gente precisa avaliar muito bem, né? Que cada caso é um caso. Não é que você tem que acreditar fielmente, né, numa pessoa que se diz especialista em alguma coisa. Mas também você ser negacionista e tudo que um especialista falar você não acreditar, fica uma coisa perigosa. Fica uma coisa que meio nublado as coisas, meio obscuro, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado, né? Tudo bem que você não é que você vai sempre se ajoelhar para uma pessoa que é especialista, mas também ao mesmo tempo você não pode negar o conhecimento acadêmico, né? Porque o conhecimento acadêmico tem toda normas, detalhes para a construção, né, do objeto que vai ser estudado, tudo isso. E também não se pode negar, né, o valor do conhecimento tradicional, né? Porque tem pessoa, porque tem um conhecimento secular, né, ou quase milenar, que existe também todo um estudo, né, que pode não ser científico, mas tem um valor. E o que seria interessante é unir o conhecimento tradicional com um conhecimento científico. E isso acontece, né? Muitos remédios, muitos tratamentos, né? Vêm de estudos, né, da botânica e tal, né, que povos antigos sempre usaram. Né? Então, você também tem que valorizar o conhecimento tradicional. Outra coisa que também que a gente precisa analisar bem, por exemplo, o protagonista do filme. O protagonista do filme, mesmo ele não tendo uma faculdade de arqueologia, ele é uma pessoa com QI altíssimo, né? E é uma pessoa que estuda, sabe? Lê livros. E não só lê livros, ele tem uma linha de raciocínio, ele tem uma linha de estudo. É diferente, né, de pessoas que de repente começam a ler um monte de livros e que pega uma coisa daqui, pega uma coisa de lá e faz um monte de citação fragmentada sem lógica, faz uma fragmentação sem lógica, entendeu? Aí você vai ler, aí você vai ler, né? E, poxa, eu não estou entendendo nada. Ele faz um monte de citação, onde ele tirou isso, entendeu? Então, existe diferença também. Tem pessoas que têm um estudo, digamos assim, amador, entre aspas, mas existe uma linha de raciocínio. E também eles estudam o pessoal da academia, né? Não é aquela coisa de você pegar um monte de livro e depois fazer um monte de citação e fazer um texto com um monte de citação fragmentada e que a pessoa não mas não estou entendendo como da onde ele tirou isso, da onde veio isso. Então assim é meio complexo. Eu sei que ser complexo é uma coisa meio pejorativa, mas eu achei interessante fazer essa relação desse filme, porque eu não li o livro, assisti o filme, né? Para justamente pontuar essas questões que ainda essas questões que são muito problemáticas hoje em dia, né? O conhecimento tradicional,
o conhecimento científico, né? A pessoa que realmente é gênio e que por si só estuda, e o charlatão, né? Então você tem que ter uma análise crítica, né? Para você entender essas questões e esses espaços, né? Até onde o conhecimento tradicional vai, até onde o conhecimento científico vai, e diferenciar a pessoa que realmente ela é uma pessoa intuitiva, ela tem um QI acima da média, e realmente quando ela estuda, ela lê, ela tem toda uma linha de pensamento, ela consegue construir uma linha de pensamento, e o charlatão, que pega palavras difíceis, que pega citações e vai fazendo um texto que não quer dizer nada, mas que assusta porque tem um monte de citação que você vai ler e não tem sentido nenhum, né? Então era isso que eu gostaria de indicar esse filme. E também o que vocês acham, né, sobre isso, né? Que realmente, né, a gente está vivendo numa época em que está muito confuso isso, né? Essa coisa da ciência, da opinião, da especialização, né? Será que todo mundo pode opinar sobre uma coisa, né? Por exemplo, né, na pandemia, eu não estudei biologia, não estudei medicina, não estudei nada. Será que a minha opinião tem o mesmo valor que um médico, do que um pesquisador? Então, assim, e ao mesmo tempo, será que que a gente, tudo que um pesquisador, tudo que um médico, a gente tem que, tudo que fala é lei? Ou você tem que buscar outros pesquisadores, o que os outros pesquisadores, infectologistas estão falando, né? E também perceber, né, quando é uma citação que é válida ou quando é uma citação só para encher linguiça no texto. Então, é isso que que eu, que eu soltei assim ao vento, né, como pensamento. Então é isso, galera. Fui.